podcast de hoje é um assunto que vocês vêm me pedindo demais, tanto familiares como terapeutas. Terapia ocupacional. Quanta dúvida, quanto mito, quanta falta a gente ainda tem no nosso país quando o assunto é terapia ocupacional. E a convidada de hoje nada mais é do que uma super profissional com anos de experiência e de bagagem, tanto na formação como no atendimento, como em supervisão, e atende pacientes no nosso país todinho. Ela é Amanda Vilela, terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial. Amanda, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito significativo e eu, se fosse você, não perdia. Amanda, bem-vinda. Obrigada, Lu, pelo carinho. É uma honra muito grande poder falar sobre integração sensorial. De fato, é uma ação aí de muitas mãos. A gente precisa unir as nossas forças. Exatamente. E aí já começa o nosso bate-papo, né, Amanda? Já começa assim, né? Exatamente. Amanda, que falta é essa, né, que nós temos de terapia ocupacional, de terapeutas, e a literatura demonstra justamente o contrário, e a gente trabalha embasado em ciência, em literatura científica, então a gente dá todo o reconhecimento e o mérito para a terapia ocupacional, mas nós temos uma falta muito grande. Então vamos começar por aí, né? O que é, Amanda, a terapia ocupacional? O que é integração sensorial? Quem são os profissionais que já estão certificados em integração sensorial? E como fazer essa certificação? Vamos começar por aí? Vamos sim. Bom, da quantidade de terapeutas ocupacionais, né? Hoje, nós somos 17 mil para atender o país inteiro. Então, você pensa nisso, né? Pensa em um país com uma extensão geográfica tão grande, uma necessidade tão grande, uma intervenção que hoje é base da pirâmide da aprendizagem. Exato. Tem uma necessidade gigantesca para o topo dessa pirâmide também. Então, a gente estabiliza esse indivíduo para que ele possa ter regulação para receber todas as outras habilidades, e lá no topinho da pirâmide a gente faz todos os treinos de autonomia e independência para que tudo que ele está recebendo possa ser realmente aplicado no cotidiano dele. Então já vamos fazer um recorte aqui, que o que ela trouxe é extremamente importante. Então, Amanda, aqui na base da pirâmide eu estou falando em precursores, motores, precursores de propriocepção, de movimento, que são extremamente importantes para questões mais refinadas, por exemplo, como escrever, integrar letra, grafema, fonema, tudo isso está relacionado. Mas aqui em cima, no pico da pirâmide, assim como todos os profissionais, os especialistas, nós vamos buscar o quê? Autonomia, que está relacionado à atividade de vida diária, que é um campo da terapia ocupacional também. Então vamos lá. Exatamente. Nessas duas extremidades, eu tenho na base dessa pirâmide uma informação que entra de forma primitiva, arcaica e instintiva no sistema nervoso central. Porque é um sistema nervoso central também primitivo. Exatamente. O processamento sensorial, ele acontece no diencéfalo, que é no centro do cérebro. Então, muitas das nossas informações, elas não chegam a alcançar funções corticais superiores. Então eu tenho consciência. É a mesma coisa de eu te perguntar quantas vezes você passou a mão no cabelo hoje, quantas vezes você se esticou, quantas vezes você estralou o seu pescoço. A gente não tem essa consciência. É um processo adaptativo. Eu costumo brincar, Lu, que uma baratinha que está no chão, se você encosta o dedo perto dela, ela corre, ela finge de morta, ela tem uma resposta de sobrevivência por um estímulo sensorial que ela recebeu. Eu também tento sobreviver a ela, eu corro mais do que ela. Viu? A gente está o tempo todo nessa eminência de ter que dar conta de estar e permanecer com as pessoas, com os ambientes. Então, neuroanatomicamente, de forma antecipada, a integração sensorial acontece sem que a gente tenha consciência. Grande parte dessas informações, elas vão acontecer na base desse encéfalo. Então, eu tenho informações que vão no tronco encefálico, eu tenho informações que vão na formação reticular, e a grande parte fica ali no tálamo. Por que eu estou querendo trazer isso de uma forma bem aprofundada? Porque para entender o que a gente faz para fazer com que esse cérebro evolua, né? Como a gente constrói essas redes neuronais tão importantes para a aquisição de habilidades, eu tenho que entender por onde que esses caminhos acontecem. Por onde essas informações passam e quais são as células que recebem, que processam e que executam
executam a atividade. E o quanto nós temos de atividade involuntária e o quanto nós podemos ir amadurecendo esse cérebro e tendo ali uma atividade voluntária. Então imagina, se eu não sei quantas vezes eu passei a mão no meu cabelo, estralei o meu pescoço, estralei meu dedo, imagina o que significa você dizer para uma pessoa: para de balançar as pernas, para, se controla. Coloca os 2 pés no chão, tira isso da boca, para de gritar, para de tirar o corpo. Para de se lamber. Exatamente. Você tá arrancando pelinha da boca, para. Exatamente. É isso, para de pular, senta um pouquinho. Essas informações, essas células, elas existem exatamente para que isso seja um processo automático. Para não ocupar a atenção sensorial para isso. Chico, a nossa atenção sensorial ela é primitiva. Coisas. Ela é a mais forte que a gente tem. Se a gente estiver conversando, se estiver com uma dor de cabeça, se estiver com um espinho no seu pé, se algo estiver apertando no seu corpo, se você estiver com vontade de fazer xixi, você vai falar: gente, para tudo aí, desliga a luz, desliga a câmera, que eu preciso ir no banheiro. Sensacional. Não interessa onde você estiver, você pode estar na reunião mais importante da sua vida. Se você começar a sentir calor, você vai começar a se abanar, você vai abrir sua roupa, você vai prender seu cabelo. Isso é instintivo e a gente precisa entender. É por isso que essa base é tão importante. Então eu tenho, dentro desse processamento, até antes da área motora específica, eu tenho a propriocepção, que é a consciência desse corpo no espaço. Eu tenho o sistema vestibular, que é responsável pelo meu equilíbrio, pela minha percepção de aceleração, de velocidade. Onde eu recebo pisar, todas as vezes que você balança a cabeça. A gente está conversando aqui agora, tem uma informação gravitacional, tem uma gravidade que está vindo. E a gente não tem assim, ó. A gente você não tem consciência disso. Perfeito. É por causa da própria percepção que a gente está sentado no centro do nosso puff. Que a gente não está no cantinho, que a gente não está caindo. E a gente tem o nosso sistema tátil, que é essa superfície corporal, intraoral, anal, genital, que traz pra gente informação de segurança, né? Todas essas informações são de segurança. Então, a base são esses 3 mecanismos. Se eu tenho um transtorno no processamento dessas informações que vem através desses receptores, então não é o braço, não é a perna, não é a boca, não é o olho, o problema não está no ouvido. Os receptores, eles estão ali preservados. Só que a informação, ela entra por esses mecanismos. Algumas vêm pela medula, outras eu tenho uma informação mais direta, como o olfato, por exemplo, né? Como a esterocepção da visão, da audição, que vem pelos nossos olhos, pela nossa pele, pela nossa boca, pelo nosso nariz, e também informações internas desse corpo. Depois que eu recebo tudo isso, aí eu vou dar conta de dar algum tipo de resposta se existe equilíbrio entre essas informações. Se não existe, eu vou determinar uma atenção sensorial para isso. E essa é a principal barreira de aprendizagem que a gente tem. Perfeito. A gente está competindo com isso o tempo todo na base da pirâmide. Então, tudo que você está oferecendo de comunicação, de comportamento, de estrutura pedagógica, de escola, a mãe tentando ensinar a tomar banho dentro de casa, a escova o dente, a estar num ambiente público com mais tranquilidade, a fazer uma viagem, é prejudicado se eu não faço essa base tão necessária. Por isso que a gente fala que a gente só vai trabalhar estereotipia, a gente só vai trabalhar movimento repetitivo se ele estiver competindo com a aprendizagem, competindo com o desenvolvimento da criança. O que quer dizer isso? Se ele estiver atrapalhando, se ele estiver prejudicando, se ele estiver ocupando espaço nesse processamento, nesse cérebro. Então, hierarquicamente, é mais importante que o meu corpo, ele vai prestar atenção no espinho que eu tenho no pé. Naquele momento, eu não estou pronta para ler um livro, eu não estou pronta para aprender a escovar os meus dentes, eu não estou pronta para aquilo, eu não estou apta. A minha atenção, ela não pode ser focada, sustentada em nada que você for me ensinar. Então, essa informação, ela é tão importante, porque ela pode ajudar tantos casos, aonde a gente fica com uma impressão, Amanda, de um looping. Você tenta ensinar, não aprende. Você tenta ensinar, não aprende. Eu falo que é um freio de mão puxado. Freio de mão puxado. É um freio de mão puxado, desenvolvido.
Mas me conta, qual é a diferença de uma sessão de terapia ocupacional para uma sessão de terapia ocupacional com IS, com integração sensorial? Essa, Amanda, ainda é a maior dúvida dos pais, até de alguns terapeutas, né? Eu quero fazer vestibular, eu quero entrar em terapia ocupacional, e aí junto eu já posso fazer a integração sensorial, e não é minha área. Então vamos responder para esse pessoal. Vamos sim. Bom, a terapia ocupacional é essa profissão que cuida da ocupação humana, em qualquer base que seja necessária. Desde o nenenzinho que nasce até o idoso que está no cuidado paliativo, eu tenho atividades ocupacionais que ele precisa executar. Respirar é uma atividade funcional, solicitar que eu estou com sede, que eu quero tomar um banho, que eu estou com dor, é uma atividade ocupacional. Então, entregar a minha expressão a partir de uma função. Então está muito relacionado à funcionalidade. Funcionalidade. Toda e qualquer ocupação que tenha funcionalidade. No entanto, que o termo, antes de terapia ocupacional, era laborterapia. Porque estava associada a esse trabalho, a esse entregar algo, produzir algo. E se a gente for pegar as bases, né, neurocientíficas, eu que adoro estudar neurociência, a gente sabe que o cérebro do ser humano, ele se transformou a partir do momento que o homem se tornou laboral, né? Então, a partir do momento que o primata usou uma vara para alcançar um fruto numa árvore, isto é trabalho mental, isto é busca de solução, né? E o homem, ele se diferencia de outros animais justamente por esta condição, né, da produtividade, da funcionalidade. E aí a gente vai para um bate-papo também do quanto a gente está se tornando extremamente produtivo, funcional e doente também, né? E todos aí burnoutando de tanta produtividade e funcionalidade, mas aí é outro assunto. Mas a base do cérebro, né, é muito importante que a gente entenda a riqueza da terapia ocupacional, gente, porque foi isso que determinou, né, o cérebro mais sintético, mais neuroplástico e mais evoluído que a gente tem hoje.